Meus irmãos, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no Salmo 118. Nós vamos nos utilizar deste salmo ao longo da nossa exposição. Salmo de número 118. À medida em que nós avançarmos, eu vou pedir para que você acompanhe a leitura, a análise que nós faremos, sobretudo de alguns versículos deste Salmo 18. Ok? Então, deixe a sua Bíblia aberta, me acompanhe em mais um momento de oração. Senhor, nós queremos pedir, mais uma vez, que o Senhor seja conosco. Queremos te louvar, te bendizer, porque tu tens sido a nossa fortaleza. Nós temos segurança em ti. E agora, ó Deus, quando nos reunimos aqui, juntamente com o teu povo, queremos, ó Pai, contar as tuas maravilhas. Queremos, Senhor, pensar nos poderosos atos redentores, nos poderosos feitos do Senhor ao longo da história. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir aquilo que o Senhor tem realizado entre nós, aquilo que o Senhor tem cumprido nesse mundo, a maneira como o Senhor tem tratado a tua igreja, o povo do pacto. Nós, ó Deus, te bendizemos, porque tu és soberano, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a assimilar todos estes conceitos que fazem menção aos teus atributos, que demonstram, ó Pai, que nada nos ocorre por acaso. Há um plano divino em tudo quanto ocorre nesse mundo. E nós, ó Deus, somos parte desse plano que o Senhor tem. Te agradecemos porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Queremos, ó Deus, reconhecer isto nessa manhã. E queremos que o Senhor traga à nossa memória estas coisas. Queremos, ó Pai, ser fortalecidos pelo teu poder. Sabemos que só o seremos se o Senhor assim o quiser e pela ação do teu Santo Espírito, pela instrução da tua santa palavra. Por isso nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nos dê graça suficiente, não apenas para transmitirmos os teus ensinos, mas para melhor absolvermos e praticarmos aquilo, ó Deus, que nós aprendemos do Senhor. Essa é a nossa oração, mais uma vez, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos deixado claro aqui, a cada culto que nós prestamos a Deus, é importante termos em mente os feitos do Senhor. É importante trazermos à memória as bênçãos da providência para que nós alimentemos palavras e atitudes que de forma justa, legítima, expressem a nossa gratidão àquele que nos criou e nos redimiu. Na verdade, estas seriam as duas maiores bênçãos que nós poderíamos contar da parte de Deus. Ele nos criou e ele nos salvou. Ele nos criou e agora também ele tem comunhão conosco através de Jesus Cristo. Esse salmo, irmãos, 118, que nós vamos observar mais atentamente, era usado em meio às celebrações de Páscoa em Israel. Era um dos salmos do saltério, era um dos hinos que o povo de Israel entoava quando eles estavam comemorando a libertação que Deus lhes deu, tirando-os da escravidão da terra do Egito. Mas não apenas Deus os tirou do Egito, Deus os sustentou pelo caminho. E é isso que Deus faz conosco, afinal de contas. Ele não apenas nos tirou do mundo, ele não apenas nos libertou do pecado, das trevas, ele agora caminha conosco. Ele nos sustenta em meio às nossas necessidades. Ele nos supre. Ele se faz presente. Então este salmo tem de fato esta conotação. Ele se associa em linguagem ao cântico de Moisés. Se os irmãos depois observarem lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 15, depois da travessia do Mar Vermelho, há um cântico, há um hino que é entoado pelo povo de Deus, por Moisés e por todos os hebreus. E o salmo faz algumas remissões, ou ele traz alguns lembretes daquele momento triunfante, glorioso, em que o povo de Deus foi salvo das mãos dos seus inimigos, dos seus carrascos. Então há uma associação que bem pode ser feita entre este salmo e o cântico de Moisés. Mas também, meus irmãos, observem, este pode muito bem ter sido o hino que Jesus e os seus discípulos cantaram após cearem e antes
de se dirigirem ao Monte das Oliveiras. Todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor e indicamos aqueles versículos, aqueles textos, né, aqueles relatos de Mateus, dos evangelistas, que nos contam que Jesus entoou o hino com os seus discípulos, após terem comido do pão, bebido do vinho, antes de se dirigirem para o Monte das Oliveiras, certamente uma parte daquele hino pode bem ter sido este Salmo 118. Por quê? Porque os judeus tradicionalmente usavam este salmo nas suas celebrações de Páscoa. E imaginar então que Jesus pode ter cantado justamente este trecho das Escrituras com os seus discípulos naquela ocasião tão especial é de fato muito interessante para nós aqui. E eu vou mostrar para os irmãos os elementos que existem nesse salmo que nos dão essa exata perspectiva. Portanto, nós vamos observar que este salmo conjuga elementos pessoais e comunitários. Figuras que estão relacionadas a batalhas militares, mas também à adoração pública no templo. Ou seja, esse salmo expressa muito bem o momento de gratidão. Porque quando nós falamos em agradecer a Deus, nós o agradecemos tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo. Não é verdade? Nós podemos agradecer a Deus pelas bênçãos que recebemos de uma forma muito particular, muito pessoal. Obrigado, Senhor, pelo meu emprego. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha casa. Enfim, pelas minhas amizades, pelas minhas conquistas, pelos meus estudos, pelo meu trabalho. Mas nós podemos agradecer a Deus também pelas conquistas coletivas. Obrigado, Senhor, porque Tu tens abençoado o Teu povo, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja, porque nós fazemos parte, afinal de contas, da comunidade santa e separada por Ti. E podemos então, irmãos, mencionar as alegrias, não é, individuais, mas também podemos mencionar a satisfação que nós temos por recebermos aí as bênçãos do Senhor de uma forma coletiva, como povo do Senhor que nós somos. Por isso, o louvor e o regozijo podem ser vistos em cada versículo deste salmo. Esse salmo está repleto de louvor e de regozijo. Há muita alegria aqui nesse salmo, há muita gratidão aqui nesse salmo. Eu quero convidá-los, portanto, a considerar alguns aspectos da nossa gratidão a Deus que não podem ser ignorados, que certamente fazem parte da nossa caminhada cristã, das nossas experiências como crentes. Com base no texto que nós leremos aos poucos, eu pretendo demonstrar que a nossa gratidão a Deus se justifica pela sua eterna misericórdia, pela sua constante presença, pelo seu verdadeiro refúgio, por sua bendita salvação e pelo seu próprio ser glorioso e relacional. Então vamos a esses pontos, meus irmãos. Primeiro, a gratidão a Deus pela sua eterna misericórdia. É o primeiro elemento que o salmista destaca. Vejam, Salmo 118, do verso 1 até o verso 4. O que ele diz aí? Rendei graças ao Senhor. Portanto, já há uma conclamação para que o povo de Deus agradeça a Ele. Agradeça pelo quê? Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas observem como este refrão, como este coro vai se repetir. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então observem, meus irmãos, que nesta liturgia organizada, né, com estas ideias muito bem concatenadas, o salmista ele vai ampliando a dimensão, o alcance aqui da misericórdia de Deus. Casa de Arão, todos aqueles que temem ao Senhor. O que é que nós devemos dizer? Sim, é uma confirmação, é uma afirmação muito clara, muito convicta. Sim, a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor é inesgotável. Israel, casa de Arão, os que temem ao Senhor, são títulos que o salmista dá, são títulos que o povo de Deus aqui também entoava, e que visam incluir
todos os integrantes da nação do pacto como devedores a Deus. Porque, afinal de contas, meus irmãos, o fato de nós dizermos que Deus é misericordioso nos coloca em uma condição de devedores. Por que Deus é misericordioso? Porque eu não merecia suas bênçãos. Por que Deus é misericordioso? Porque Ele não me trata de acordo com aquilo que eu mereço, de acordo com aquilo que eu produzo, de acordo com os meus pecados. Ele é justo e compassivo. Então, meus irmãos, ninguém pode negar e ninguém pode deixar de afirmar os favores que dia a dia são recebidos da parte de Deus e que se originam na sua benevolência. Os favores que nós recebemos da parte de Deus se originam na sua benevolência, na sua misericórdia, na sua compaixão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. A cada manhã como essa, as misericórdias de Deus se renovam. A cada manhã como essa, em que o sol brilha sobre as nossas cabeças, as misericórdias de Deus se renovam. É mais um dia acrescentado na nossa existência. É mais um momento de culto, de celebração, de aperfeiçoamento da comunhão com Deus. Como Deus é misericordioso, irmãos. As misericórdias de Deus são precisamente o que nos fazem recorrer a Ele com esperança a cada vez que nós tropeçamos. A cada vez que nós tropeçamos, a cada vez que nós nos vemos em pecados ou em apuros, nós podemos recorrer a Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Nós não teríamos esta válvula de escape. Nós não teríamos esta possibilidade se Deus não fosse dotado de santa misericórdia. Eu recorro a Deus quando preciso, porque eu sei que Ele é misericordioso. Eu peço a Deus pelo quebrantamento do coração dos endurecidos, porque eu sei que Ele é misericordioso. Eu vou a Ele arrependido, sem o temor de ser desprezado, porque eu sei que Ele é misericordioso. Então as misericórdias de Deus nos dão certezas, irmãos. O apóstolo Paulo também roga pelas misericórdias de Deus que apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ele diz, é o vosso culto racional. Não nos conformando com este século, mas transformando pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Lembram? Naqueles versículos, Paulo diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é, diante de toda a exposição que eu fiz até aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, diante de todas estas informações que eu estou repassando acerca do que Deus fez por nós, eu rogo a vocês que considerem esta misericórdia. Que em função desta misericórdia, vocês vivam. Em função dessa misericórdia, vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Que em função dessa misericórdia, vocês façam, conheçam, experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa, irmãos, que as misericórdias de Deus nos convidam também a certas atitudes. Não somente no sentido de lhe dirigirmos gratidão com palavras ou reconhecimento, mas com ações que demonstrem anelo por santidade, consagração e testemunho. Se Deus é misericordioso, vou viver para Ele em santidade, em gratidão, dando testemunho. Segundo lugar, dissemos aqui, gratidão a Deus por sua constante presença. Vejam vocês os versos 5 e 6, irmãos. 5, 6 e 7. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor. E o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Vamos prestar atenção agora nestas palavras, destes 3 versículos.
Aqui nós vemos, irmãos, que o servo de Deus, o salmista, se viu em meio a uma enorme tensão. E ele foi dominado pela angústia. O que o sustentou foi a possibilidade de invocar o Senhor e a certeza de que Deus o ouviu e se colocou ao seu lado. Foi isso que o manteve vivo. O que lançou fora todo o medo e todo o abatimento que a situação infligia foi o fato de que Deus o auxiliou. E, portanto, a força daqueles que o odiavam foi esvaziada. Sim, meus irmãos, o salmista menciona homens que o odiavam. Mas o ódio daqueles homens, a força daqueles homens, daqueles adversários, não era evidentemente maior do que o poder de Deus que o guardava. É isto que ele demonstra aqui, meus irmãos. Isto é precisamente também o que faz diferença para nós. Afinal de contas, nós também enfrentamos muitas lutas, não é verdade? Ao longo do ano. Pensem vocês, apenas nesse ano de 2020, quantas lutas nós enfrentamos ao longo de todo o processo, ao longo de todos os dias. Nós também, meus irmãos, enfrentamos as nossas lutas, nós também caímos em tribulação e tristeza, nós também somos sufocados por muitas situações, nós também esmurecemos e desanimamos, mas basta orarmos com a convicção de que o Senhor está atento aos nossos clamores e necessidades, basta sabermos que Ele está presente na nau que nos conduz, basta detectarmos o seu auxílio, que as nossas dores cessam, os nossos temores se dissipam, a nossa agonia vai embora, a tempestade se acalma e dá lugar à bonança. Meus irmãos, é isso que o salmista está dizendo. É isso que ele está dizendo. Ele vivia ali em um ambiente que propiciava pavor. Por alguma razão, seus inimigos o cercavam, havia pânico. Mas no verso 5 ele diz o que mesmo? Em meio à tribulação, eu invoquei o Senhor. Um dos grandes privilégios que nós temos como crentes é justamente esse. Nos momentos mais difíceis, nós podemos invocar o Senhor. No momento de maior agonia, em que talvez nós estejamos sozinhos, em que talvez não tenhamos tantos amigos, nem tantas companhias. Nos momentos, meus irmãos, em que sofremos, nós podemos invocar o Senhor e saber que o Senhor nos ouve. A presença de Deus nos fortalece. A presença de Deus nos consola. A presença de Deus nos encoraja. A presença de Deus nos faz vitoriosos. O que fazia de Israel uma nação diferente era a presença de Deus. O que faz a igreja ser uma instituição diferente das outras e que permite o seu triunfo nesse mundo de tantas adversidades é a presença de Deus. Essa é a grande diferença. Esse é o grande diferencial. Contarmos com o apoio, com o suporte que somente Deus pode nos dar. Todos passam por tribulações, todos passam por problemas nesse mundo. Os cristãos, o povo da aliança, tem o Senhor como amparo. Deus é quem nos sustenta, irmãos. Terceiro lugar, falamos aqui sobre gratidão a Deus por seu verdadeiro refúgio. E eu quero chamar a atenção agora para os versos 8 a 14, que dizem: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Gratidão a Deus, porque Ele é o nosso verdadeiro refúgio. Meus irmãos, é uma tolice
deixar de buscar refúgio em Deus para buscar refúgio nos homens, ainda que nós estejamos falando de príncipes. Ainda que estejamos falando em príncipes. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, diz o salmista. Não coloquemos os nossos corações nos homens, porque mesmo os mandatários dessa terra fracassam diante das circunstâncias difíceis. Não apresentam soluções para os problemas mais complexos. São surpreendidos pelo futuro. São derrotados pelo imprevisto. São traídos pela própria inconstância. Se desfazem como pó. Todo homem nesse mundo se desfaz como pó. Todos os homens nesse mundo são finitos e mortais. Por isso, é melhor buscar refúgio no Senhor. Deus é imutável. Deus é todo-poderoso. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Não há ninguém e nenhum ser nesse mundo mais confiável do que Deus. Onde estamos colocando a nossa confiança, irmãos? Onde estamos buscando socorro e refúgio? Nos homens? No pecado? Deus cumpre o que Ele diz. Deus é aquele que tem as nações na palma das suas mãos. Ele é quem levanta reinos e abate reinos. Aliás, Ele é aquele que também implanta e implantará o reino de Cristo sobre a terra. O reino maior está vindo. Chegou. Está por vir. O salmista foi então retirado daquela posição de desconforto. Ele se viu acuado pelas nações. Então aqui nós podemos pensar em um tipo de conflito bélico, que era comum no mundo antigo e era vivenciado também constantemente por Israel. O salmista estava acuado pelas nações, cercado pelos inimigos que se ajuntaram como abelhas. Vejam que figura, que imagem, né? Como é que as abelhas atacam? Como é que as abelhas agem? Elas estão juntas, não é? O salmista faz referência a um tipo de ataque em bando, repentino, doloroso, difícil de escapar. Seus inimigos o atormentavam, mas ele diz que o Senhor o amparou e que o Senhor se tornou o seu cântico naquele contexto. Não podemos nos esquecer, irmãos, de que em todas as conjunturas é o Senhor quem nos assiste. Ele é o nosso castelo forte. Ele é o nosso refúgio e baluarte. Nele o nosso coração descansa. Em quarto lugar, gratidão a Deus por sua bendita salvação. Meus irmãos, eu gostaria de fazer a leitura agora do verso 15 ao verso 26. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros, da casa do Senhor. Nós vos abençoamos. Nós temos vários aspectos interessantes para
explorar, entender aqui. Vejam, primeiro, notem as tendas dos justos que são mencionadas aqui no versículo 15. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. Há voz de júbilo e de salvação nas tendas dos ímpios? Há voz de júbilo e de salvação nas tendas dos incrédulos? Há voz de júbilo e de salvação nas tendas dos perversos? Não. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. As tendas dos justos, meus irmãos, fazem referência aos lugares em que os crentes habitam. Nos lugares onde os crentes habitam, ali está o Senhor. O nosso Deus, que não está preso ao tempo nem ao espaço, ele está perto daqueles que o invocam. Daqueles que o invocam em verdade. Mas não esqueça que eu disse aqui, que este salmo era cantado por ocasião da Páscoa. E que, portanto, lá no Egito, certamente, o povo de Deus se lembrava da diferença, da distinção que Deus fazia entre os lares dos hebreus e os dos egípcios. Porque no Egito, as pragas recaíam sobre os egípcios, mas não recaíam sobre os judeus. As casas dos judeus estavam sempre protegidas, guardadas, abençoadas. Nas casas dos egípcios havia dor, provação, sofrimento. A destra de Deus, a sua mão direita, está estendida para os seus. E é sobre isso que nos fala aí a sequência. Verso 16. A destra do Senhor, irmãos, é a mão direita do Senhor. Essa é a lógica aqui. É o braço forte do Senhor. O que é que faz a destra do Senhor? A destra do Senhor faz proezas, maravilhas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Ou seja, o Senhor com a sua destra realiza milagres, muda os cenários, livra da morte. O povo de Deus conta com o seu braço forte. O Senhor é quem nos salva. Quando Deus livrou o povo do Egito, ele usou a sua destra. Os milagres que são feitos ali através de Moisés, as pragas que são lançadas, o mar que se abriu, tudo o que aconteceu no deserto foi porque a destra do Senhor faz proezas. Opera maravilhas. E isso não mudou, irmãos. A destra de Deus continua forte e poderosa, continua nos auxiliando, nos socorrendo. Nós podemos contar com Ele. Há uma imagem belíssima aqui também. No versículo 19. No versículo 19, nós temos uma imagem que nos faz avistar uma multidão. É como se uma multidão estivesse caminhando, peregrinando, e ela agora pretende entrar na cidade de Jerusalém. E nós então temos uma ordem da autoridade maior, do rei. Nós temos uma ordem para que os portões da cidade fiquem abertos, a fim de que entrem nela todos aqueles que estão dispostos a adorar e a agradecer a Deus. Então o verso 19 diz: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. De novo, irmãos, por que este salmo é propício quando nós falamos em ação de graças? Esse salmo é um convite, não é? É Deus mostrando a sua disposição de receber os nossos atos de adoração. Que entrem pelas portas, que se abram as portas do santuário de Deus.
da cidade santa de Deus, para que o povo de Deus entre e congregue, para que o povo de Deus oferte, para que o povo de Deus traga os seus sacrifícios de louvor. Rendam graças. O Senhor não despreza aqueles que a Ele vêm para buscá-lo, para confessar os seus pecados, para louvá-lo, para agradecê-lo. Nós temos aqui também, irmãos, algumas palavras marcantes que foram usadas por Jesus. E porque esse salmo é citado no Novo Testamento. E ele é mencionado no Novo Testamento por ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus e os evangelistas, que trouxeram ali as suas narrativas. Eu estou me referindo agora, mais especificamente, aos versos 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quem era a pedra angular? Profetizada nesse salmo. O próprio Senhor Jesus. Quem nos dá essa interpretação? O próprio Senhor Jesus, os seus apóstolos. Aliás, Pedro menciona também essa passagem, lá na sua primeira epístola. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. O Filho de Deus veio a esse mundo e foi rejeitado pelos seus, mas ainda assim, ele é a pedra principal que sustenta o edifício santo que é a igreja. A igreja existe por causa de Cristo, e somente por causa de Cristo. Retire Cristo o seu favor, e a igreja acaba. Simples assim. A igreja existe, funciona, se movimenta em função, por causa e para Jesus Cristo. Ele é a principal pedra angular. Mas como ele é uma pedra inabalável, a igreja permanece firme. Aconteça o que acontecer, o povo de Deus continua sendo preservado. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso cabeça. Jesus Cristo é o Salvador da igreja. Quando o anjo veio a José em sonho e anunciou que Maria daria à luz a um filho e que ele deveria se chamar Jesus, a explicação: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador do seu povo. Ele é o Salvador da sua igreja. Ele é a principal pedra angular que sustenta este edifício santo, que é o seu povo. Esse edifício santo que é formado pelos seus escolhidos, que são chamados de todos os lugares da terra para servi-lo. Depois de outras duas frases significativas, em que pede por salvação, verso 25 aí, novamente nós nos deparamos com um outro versículo que faz referência a Jesus e a Páscoa. O salmista diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu espero que neste dia que o Senhor fez, que diante das coisas que o Senhor fez, eu espero que você esteja alegre, que você se regozije, que este seja também o seu espírito, o espírito do salmista. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos, alegremo-nos no Senhor, naquilo que Ele fez por nós, no dia que Ele nos concedeu. Mas observem, irmãos, aqui. Verso 25, ó salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. É um clamor por salvação, por livramento. Mas olha o verso 26, que eu quero destacar aqui. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Bom, eu disse para os irmãos que o Salmo ele traz essa imagem
do povo de Deus chegando a Jerusalém, das portas se abrindo, do convite para que eles entrem e celebrem, cultuem ao Senhor. E é por isso que o verso 26 também diz: bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Mas há algo também glorioso aqui, porque estas palavras, elas estão lá nos evangelhos, no momento da entrada de Jesus em Jerusalém. Veja, Mateus 21. Veja comigo, Mateus 21. Verso 9. Mateus 21. Olha só, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Creio que vale a pena nós lermos aí. A partir do verso 1, vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós. E logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, e um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Os judeus estavam aqui na sua celebração de Páscoa típica. E eu disse para os irmãos, novamente, o Salmo 118 era usado nessas ocasiões. Então, como os judeus estavam ali naqueles dias de celebração da Páscoa judaica, era comum que eles recitassem partes ou trechos desse salmo. Jesus entra em Jerusalém, do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento, não é? A multidão vinha para Jerusalém, o povo peregrinava até Jerusalém, e então as portas da cidade estavam abertas para receber os adoradores de Deus. Jesus vem como Deus, entra na cidade de Jerusalém, e a multidão que o acompanhava, as pessoas que estavam ali, dizem: bendito o que vem em nome do Senhor. Elas reverberam o Salmo 118. Esta frase do versículo 26 do Salmo: bendito que vem em nome do Senhor. Portanto, é um salmo, meus irmãos, que nos leva a glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos pelo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, pelo que Ele nos proporcionou, por sua salvação. Ele veio até nós e nos salvou. Por último, nós podemos falar em gratidão a Deus por seu ser glorioso e relacional. Vejam vocês os versos 27 a 29. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Vejam a ideia aqui, né? De festa, de celebração, de alegria. É o povo de Deus reunido, cultuando, festejando. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem, Deus é glorioso, irmãos. Deus é glorioso e Ele traz luz em meio às trevas. Isso foi feito no Egito, por ocasião de uma das pragas. Lembram? Em uma das pragas lançadas por Deus naquele lugar,
havia trevas e escuridão nos lares egípcios. Mas nos lares habitados pelos hebreus havia luz. A luz de Deus estava lá. Essa é a questão, irmãos. Nós devemos orar para que a luz de Deus esteja sobre a nossa vida, para que a luz de Deus esteja sobre os nossos lares. Que não hajam trevas no nosso coração, mas luz da parte de Deus. Porque há muitas trevas nesse mundo, mas a luz do Evangelho, da palavra, a luz que vem de Deus é uma só. Quando aquela praga foi lançada no Egito, os egípcios mal podiam se ver. O texto diz, eles mal saíram dos seus lugares. Mas nas casas dos hebreus havia luz. Se Deus estiver conosco, haverá luz em nossas vidas e em nossas casas. Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então o salmista diz aqui, verso 27, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. O Senhor é a nossa luz. Há possibilidade aqui do salmista estar fazendo referência também, um tanto quanto sutil, à bênção araônica. Quando se diz que o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre nós. A luz do rosto de Deus brilha sobre o seu povo. Essa é a luz. Mas não apenas isso, irmãos. Eu disse aqui, esse Deus também é pessoal e relacional. Eu quero chamar a atenção para isso. Porque o salmista, ele diz de uma forma muito apropriada, tu és o meu Deus. Verso 28, não é? Tu és o meu Deus, 2 vezes. Ou seja, nós não servimos a um Deus distante, que não se importa conosco. Nós servimos a um Deus transcendente, com certeza. Mas um Deus que está próximo, que se aproxima. Aliás, que se aproxima em Cristo, que nos estende a mão, que nos socorre. Ele não é simplesmente um Deus que habita no alto e santo lugar, mas ele habita com o seu povo, com aquele que está contrito e quebrantado no seu coração. Então ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus. Nós podemos falar assim em um nível muito pessoal sobre Deus. Porque há um relacionamento pessoal. Há um relacionamento familiar. Há um relacionamento pactual entre o povo de Deus e o Senhor. Então, o salmista diz, tu és o meu Deus. Ele é bom e cheio de misericórdia. O salmista termina então da mesma forma que começou. O salmo termina da mesma forma, exatamente com as mesmas palavras com que ele começou. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A bondade de Deus é celebrada por nós. A misericórdia de Deus é celebrada por nós. Desse modo, irmãos, para concluir, nós podemos reafirmar que a nossa gratidão a Deus se deve a variadas razões, se dá por variadas razões. O que não faltam são motivos para nós exaltarmos ao Senhor. Grandes são as suas maravilhas. Hoje, especificamente, nós aprendemos que devemos agradecer ao Senhor por sua eterna misericórdia, por sua constante presença, por seu verdadeiro refúgio, por sua bendita salvação.
e por seu ser glorioso e relacional. Que o Senhor permaneça nos abençoando, hoje e para todo sempre. Amém.